Abra sua Bíblia em Eclesiastes 7:8. Se quiser deixar essa luz aqui acesa, pode deixar, tá, gente? Essa do público ali que a gente colocou. Aí, agora quem está com Bíblia de papel agradece. Quem está com a Bíblia digital, é isso aí, mas quem gosta de folhear, como diz o outro. A palavra de Deus diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Queria que você repetisse isso comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, meu Pai, por essa noite maravilhosa. E como é bom já sentir a presença do Teu Espírito. Independente de quem está pregando aqui em cima, Deus, nós queremos dizer que a Tua presença, o Teu direcionamento é soberano sobre essa igreja. A Palavra Viva não é uma igreja que promove apenas líderes, promove pessoas, mas principalmente promove o Evangelho. Então por isso nós queremos te entregar esse momento de culto agora, Pai. E eu te peço que o Teu Espírito, Ele guie cada palavra, cada frase dita aqui em cima. Que não seja nada do meu coração ou de um preparo de uma mensagem, mas que seja realmente Deus falando com seus filhos. Que seja realmente o Teu Espírito, Pai, realmente instruindo os Teus filhos, as Tuas filhas. Porque nós sabemos que existem respostas hoje aqui. Nós sabemos que existe algo da parte de Deus hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho refletido muito sobre o que eu vou pregar aqui. E eu confesso que o meu relacionamento com Deus, ele é cíclico. O que isso significa? Significa que sempre existe um tema, vocês já devem ter percebido isso ao longo dos anos, que sempre existe um tema que está ardendo no meu coração para determinado tempo. E esse tema que eu vou pregar hoje é algo que o Espírito Santo já vem, no mínimo, há 1 mês trabalhando no meu coração. Sempre é uma boa notícia começar um bom projeto. Você nunca vê uma pessoa desanimada falando: eu vou começar um novo ciclo, eu vou começar uma nova temporada. Geralmente quando terminamos um ciclo em nossas vidas, por mais que nós terminemos às vezes um ciclo feliz, bem, grande parte a gente dá graças a Deus porque ciclos se fecham, não é verdade? E nós sempre nos empolgamos quando nós vamos começar um novo projeto, porque nós vivemos imergidos numa cultura, veja bem, nós vivemos imergidos numa cultura que celebra os novos começos. Então é normal que quando nós vamos começar alguma coisa, nós enchemos o nosso coração de esperança. Mas a Bíblia fala sobre algo aqui que vai na contramão da nossa cultura. A palavra de Deus está dizendo aqui: melhor é o fim do que o começo. Apesar de eu me alegrar em começar, apesar de eu saber que na maioria das vezes, no meio do caminho existem muitos desafios, e esses desafios, eles nos deixam cansados, eles nos deixam fadigados muitas vezes, e nos fazem chegar num fim, naquele final da maratona que falta 400, 500 metros, que o atleta olha para a linha de chegada e ele diz: eu não aguento mais, mas eu vou chegar. Existem os fins que geram cansaço. E aqui, o autor, que é Salomão, ele está escrevendo, mas é claro que a Bíblia é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Então, em outras palavras, foi o Espírito que inspirou Salomão. É claro que nós podemos pegar a ideia de que Salomão de fato é um homem ideal para estar falando sobre esse assunto. É certo que Deus levanta as pessoas certas para tratar
alguns tipos de assuntos, mas Salomão está falando aqui, melhor é o fim. Eu vou repetir, apesar dos começos serem celebrados, ele está dizendo, melhor é o fim. Entenda uma coisa no seu coração. O começo revela a empolgação, mas somente o fim revela o nosso coração. Se você já teve problema em sociedade, ou problema no relacionamento, você vai fazer essa reflexão comigo. No começo tudo ia dar certo, no final vai um para cada lado, não é verdade? Agora, como que o autor tem coragem de escrever que melhor são os fins do que os começos? A beleza do Evangelho não é sobre começar bem. Eu tenho um amigo que, quando a gente estava jogando futebol, e a gente marcava um gol no time dele, e voltava com aquela risadinha de canto de boca, ele falava assim para mim, rir com dente na boca é fácil. Como quem diz, quando está tudo bem é fácil a gente estar feliz. Mas aqui a Bíblia está dizendo, a beleza do Evangelho não é sobre começar bem. A beleza do Evangelho não é sorrir quando a gente está com os dentes em dia. A beleza do Evangelho é achar um sorriso no meio das dificuldades. Eclesiastes é um livro escrito por alguém que teve tudo, diga, tudo. Você consegue imaginar que Salomão, ele chega a escrever em Eclesiastes 20, 10 e 11 assim, eu não neguei nada aos meus olhos, nada que eu desejei, eu me neguei, tudo que eu queria ter, eu tive, tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Era o homem mais rico da terra, era o homem mais sábio da terra. Tudo que ele tinha acesso, ele disse, eu quero isso, e ele teve. Então perceba que ele está escrevendo de um lugar não de escassez, mas de um lugar de prosperidade. E apesar de ter tudo, ele continua, quando avaliei tudo que minhas mãos tinham feito, e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, eu percebi que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Não havia proveito algum debaixo do sol. Ou seja, ele está dizendo, apesar de eu ter experimentado tudo que as pessoas acreditam, dar significado na vida delas, eu cheguei aqui na minha velhice com um vazio gigantesco na minha alma, porque essas coisas não têm a capacidade de preencher o lugar que somente Deus preenche. Eu cheguei aonde muitos queriam chegar. Eu alcancei coisas que muitos queriam alcançar. E ainda assim, quando eu olho para o fim, eu percebo que isso não me sustentou. Ele está dizendo assim, em outras palavras, que viver em função das conquistas, das realizações, é gastar a vida correndo atrás de algo que nunca permanece. Por isso que ele usa o vento como analogia, porque o vento, apesar de ser forte, o vento, apesar de causar grandes tempestades, o vento, apesar de destruir coisas, ele passa. Existem muitos cristãos que até hoje vivem como quem corre atrás do vento. Talvez você chegou aqui e a palavra de hoje para você é: pare de correr atrás do vento. Pare de achar que você vai ter significado quando você, enfim, conseguir, igual a antiga presidenta, estocar o vento. Piada política não é legal na igreja.
ainda mais no ano de eleição. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é que nesse contexto ele está afirmando: melhor é o fim do que os começos. Eu estou te dando contexto para você entender qual que é a reflexão, a profundidade da reflexão aqui. E veja, ele não está desprezando os começos, mas ele está alertando aonde nós colocamos o sentido da vida. Porque os começos, apesar de nos empolgar, o fim, ele revela aquilo que nós buscamos, o sentido da vida, onde nós colocamos o sentido da nossa vida. O fim mostra se nós vivemos de forma superficial ou se nós permanecemos firmes até o final. Calma que eu vou chegar num lugar aqui, amém? A grande pergunta da vida não é como você vai começar, mas se você vai permanecer até o fim. Entenda uma coisa: nós enquanto cristãos, nós não podemos ter a mesma concepção de sucesso do que o mundo, sim ou não? Vou repetir: nós enquanto cristãos, não podemos ter a mesma concepção de sucesso do que o mundo, sim ou não? Se o mundo considera sucesso isso, Cristo e o cristão não pode ter a mesma cosmovisão que o mundo, certo? Ou seja, a nossa métrica não é a mesma métrica do mundo. E é por isso que eu gosto desse texto aqui do apóstolo Paulo. No fim da vida, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele escreve uma coisa assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo também fala: eu já convivi com pouco. Ele fala: eu também já convivi com muito. Mas sabe o que ele conclui? Que ele aprendeu a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Por que a gente depende tanto da temporada da nossa vida para viver satisfeito? Por que a gente depende tanto das circunstâncias que nos envolvem para viver de uma forma satisfeito? Entenda que Paulo é um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele sabia muito de Bíblia. Inclusive, se você pega as cartas do Novo Testamento, a sua grande maioria, veja bem, a revelação do sacrifício de Jesus foi dada a Paulo, porque Paulo tinha essa capacidade de escrever, de elaborar. Então a gente não está falando de qualquer um. E mesmo assim, a grande glória da vida dele não foi ter escrito parte do Novo Testamento. A grande glória da vida dele não foi dizer: eu conquistei, eu fui bem sucedido. A grande glória da vida dele foi ter permanecido. Paulo perdeu exatamente aquilo que nós chamamos de sucesso. No meio da caminhada ele foi perdendo o status. No meio da caminhada ele foi perdendo a estabilidade. No meio da caminhada ele foi perdendo a segurança. No meio da caminhada ele perdeu a sua reputação. E daqui a pouco ele estava preso por causa do Evangelho. E esse mesmo Paulo escreve de dentro de uma prisão: viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Independente da prisão, ele tinha a convicção. Ele consegue chegar no final da sua vida e dizer: eu guardei a fé. A vitória de Paulo não foi chegar ao fim com as coisas nas mãos, foi chegar ao fim sem soltar a Cristo. Isso daqui é evangelho puro. Eu gosto de pensar assim: o ponto dessa pregação não é como você começou, amém? Mas como você
termina. Eu posso começar bem. Aí no meio do caminho eu tenho umas dificuldades. No meio do caminho eu tenho os desafios. Mas aí o pastor prega que os desafios são oportunidades de crescimento para a minha vida. E eu venço os desafios com a graça de Deus. E Deus me fortalece. E eu tenho uma vida de comprometimento com Deus. E aqui no meio do caminho eu estou enfrentando as dificuldades. Aqui no meio do caminho é onde nós lutamos para permanecer. Diga, o meio do caminho é onde nós lutamos para permanecer. Eu comecei muito mal, mas eu fui aprendendo e agora aqui eu não estou tão mal. Só que agora aqui é um ponto de mudança, de virada de chave na minha vida. Agora ou vai ou racha. Agora ou as coisas dão certo, elas começam a melhorar, ou vai degringolar. Aí eu me levanto, aí o Espírito de Deus ministra meu coração, e as coisas acontecem, eu me aproximo de Deus, eu aprendo a entrar num estado pleno de satisfação, eu aprendo sobre quem Jesus é, eu desenvolvo um relacionamento com Deus, e eu chego aqui, eu chego todo quebrado, eu chego com as marcas da batalha, eu chego e as pessoas olham como ele chegou, mas eu posso olhar para trás e dizer, melhor os fins do que os começos. Eu posso chegar aqui e anunciar, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vamos voltar para o começo. Agora eu não começo tão mal. Na verdade, agora eu começo muito bem. E aqui, no meio do caminho, eu até enfrento uns desafios. E as coisas começam a ir muito bem. Eu começo a ser reconhecido pelas pessoas. Aqui nesse ponto agora as pessoas olham para mim e dizem, nossa, como ele está crescendo. Agora as pessoas olham para mim e dizem, olha, eu esperava menos dele, mas realmente ele tem me surpreendido a cada dia. Agora aqui eu começo a conquistar status. Agora aqui eu começo a ganhar muito dinheiro. Agora aqui eu começo a ter o padrão de sucesso mundano, e as pessoas começam a reconhecer isso em mim. E eu quero te dizer algo, aqui também é um desafio. Aqui também é uma virada de chave. Aqui também é perigoso. Porque nesse lugar eu não preciso mais de Deus na minha vida. Porque nesse lugar eu não tenho mais oração para dizer, Deus me ajuda. Na minha cabeça. Mas a verdade é que meu coração tem se endurecido para o Evangelho. Mas a verdade é que antes aquela minha devoção a Deus, aquela minha vida cotidiana, agora já não cabe mais na minha agenda. Agora eu não sinto mais aquele primeiro amor que eu tinha quando eu comecei, que eu falava glória a Deus. Agora aqui as coisas esfriaram, porque Deus já deu tudo que eu queria, não tenho mais nada para pedir. Ou seja, se Deus me deu tudo que eu quero, eu não preciso mais de Deus. Aí, a partir desse momento, como eu não preciso mais de Deus, a minha frequência na igreja já não é tão alta. Aí, como eu não preciso mais de Deus, os meus devocionais já são mais espaçados. Agora que eu já atingi meus objetivos, eu não ligo mais para os meus irmãos, eu não me relaciono mais com as pessoas. Agora que eu estou aqui, meu amigo, eu seleciono as pessoas que eu quero andar. Agora o jogo mudou. E com esse pensamento eu começo a caminhar para o fim. E aqui no meio do caminho eu começo a refletir. Poxa, que saudade de quando as coisas eram simples. Aí aqui eu começo a refletir.
como a minha vida é solitária. Aí eu começo a refletir. Parece que as coisas perderam a graça. Aí eu olho para trás e eu concluo: o começo era bem melhor. Eu quero que você entenda isso daqui, ó. Porque você pode estar numa dessas duas situações. Ou você está quebrado e precisa muito de Deus, e Deus vai te levantar hoje. Essa palavra é para te levantar. Ou você está muito bem e Deus precisa moldar o seu coração orgulhoso. Eu quero te dizer que esses dois caminhos são caminhos de mudança. Eu quero dizer que talvez você tenha perdido a vontade de viver por algum desses dois motivos. Porque você tem muito, ou talvez porque você tem muito desafio. Mas eu quero te falar algo. Nas duas ocasiões, você precisa conhecer mais a Deus. Combater o bom combate não é necessariamente começar mal e terminar bem. Às vezes combater o bom combate é estar bem e se distrair. Eu estava refletindo sobre ondas, né? E você para olhar para a história da palavra viva. Não que a gente não se adaptou à modernidade. Não que a gente não colocou telão de LED. A gente pintou a igreja de preto. Tudo isso é verdade. Mas existem ondas cíclicas no evangelho, de movimentos, que muitas vezes você acha que aquela onda vai engolir e o evangelho vai se tornar aquilo. Aí a onda quebra e ela perde a sua força. Eu não estou aqui dizendo que a onda é ruim, tá? Existem pessoas, eu vou te dar um exemplo bem claro. Me perguntaram uma vez o que eu achava do Legendários, quando o Legendários estava em alta, mas você percebe que já é uma onda que está passando? Você consegue ver que já não se fala mais tanto nisso? Aí me perguntaram: pastor, o que acha do Legendários? Eu falei: se for uma onda que leva em direção a Jesus, para mim é ótimo. Se isso vai te ajudar a aproximar de Deus, faça. Agora não dá para botar um movimento, uma onda, em comparação com o oceano. Entende o que eu estou falando? Então várias ondas se levantaram, e a palavra viva nunca se amoldou às ondas. Nós nunca nos aderimos às ondas, porque o nosso trabalho é um trabalho de constância há 38 anos. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando. E eu repito, não que as ondas sejam ruins, mas a nossa visão há 38 anos é navegar no oceano de Deus. Lembra que tinha uma música assim, Mi menor? Isso. Bispo Ruth cantava muito essa música. Eu navegarei no oceano do Espírito. Não tinha?
O problema é que quando a gente vê uma onda passar, a gente se compara. O problema é que a gente quer repetir o modelo de sucesso do mundo nas nossas vidas. Aí tem aquela famosa expressão, né, pastor Alain? Que os jovens já não usam mais, mas eu peguei essa finaleira. Esse aí tá na crista da onda. Não é? Só quem sabe. Só quem vive sabe. Esse aí tá na crista da onda. Mas o problema é que a onda passa. Aí a gente quer repetir o modelo de sucesso baseado em comparação. Só que a onda já passou. Aí aqui a gente está repetindo a frase: se eu tivesse surfado aquela onda, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse me posicionado, se eu tivesse investido lá atrás. Mas a palavra está dizendo que não é o começo que é melhor. A palavra está dizendo: ei, esquece como você começou, porque melhores são os fins do que os começos. Então existe uma oportunidade para você aqui nessa noite, e essa oportunidade não é uma onda que vem e passa, e essa oportunidade não é baseada na comparação. Essa oportunidade é nascida no coração de Deus, e diferente de uma onda, ela é um oceano que você vai navegar. O seu tempo não acabou. O seu tempo não acabou. Deus vai te dar a graça de quebrar esse ciclo maldito da sua família, de acabar a vida derrotado. Isso daqui não é uma pregação motivacional. Isso daqui é sobre você permanecer em Cristo. Porque derrotado pode ser muito ambíguo nesse momento da pregação. Mas eu quero te dizer que você pode chegar aqui com o que o mundo considera sucesso e mesmo assim estar derrotado em Cristo e dizer: eu não venci o bom combate, eu não combati o bom combate, eu não guardei a fé, eu não completei a carreira. Deus queria algo para mim e eu escolhi meus próprios planos. Não queira você chegar no final da sua vida e se arrepender de não ter se posicionado em Deus, se arrepender de não ter permanecido em Deus. Como meu coração dói quando eu vejo alguns homens hoje, mulheres que na minha época eram meninos, eram crianças, estavam na salinha comigo. Antes não era Espaço Kids, antes era a salinha das crianças. Estavam lá comigo, a gente compartilhava, a gente brincava junto, mas agora se tornaram adultos que são distantes de Deus. O linguajar é um linguajar chulo, cheio de palavrão. As atitudes são atitudes que os seus pais se arrependem muito. A gente vai combater o bom combate. A palavra para você hoje é: esquece a onda e permaneça. A palavra de hoje é: a grande novidade é permanecer. Porque a gente fala: eu quero viver algo novo em Deus. Como você vai viver algo novo se o Evangelho tem pelo menos 2000 anos? Viva o Evangelho que é garantido. Para de querer surfar onda, porque o Evangelho, a novidade do Evangelho já aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus foi pregado numa cruz e morreu pelos nossos pecados. Permaneça. Essa pregação aqui eu posso ficar 5 horas pregando para você. Eu posso ir lá para o livro de João, onde Jesus diz: permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. São muitas conexões, são muitos textos. Mas a palavra de hoje para você é: permaneça, permaneça, permaneça. Parece que a gente está todo momento com uma grande ideia, não é verdade?
Parece que a gente está a todo momento com uma ideia revolucionária. E eu não acho isso ruim não, acho muito bom. Mas você já pensou em fazer o básico? Você já pensou em ser constante nas coisas de Deus? Você já pensou apenas em permanecer? Parece loucura pregar isso numa igreja, né? No evangelho que a gente fala muito sobre crescer, que a gente fala, mas deixa eu te falar uma coisa, isso daqui é um laboratório. Eu falei isso num Reels meu. Isso daqui é um grande laboratório. Nesses 34 anos de vida eu pude ver ciclos. E quando um determinado comportamento começa a acontecer, não é perseguição, é experiência. A gente sabe aonde vai dar. Está aqui a pastora Kátia, o bispo Rude. Hoje ela está psicóloga no Instituto Kátia Medeiros aqui. O bispão está aqui todo dia com a gente. Tem coisa que a gente já olha e fala assim: vai dar ruim. Vai dar ruim. E dá ruim. Eu falo para os meninos que são mais novos do que eu: essa tua ideia, esse teu comportamento aí, eu já vi no mínimo umas 150 vezes só nos últimos 3 anos. Vai dar ruim. Porque meu pai me ensinou uma coisa. Ele disse um dia para mim: tu pode escolher colocar a mão no fogo. Isso é opcional. Mas o que não é opcional é se vai queimar ou não. Queimar é consequência. Então quando a gente vê alguém colocando a mão no fogo, a gente sabe, vai queimar. Eu estou te falando isso porque a distração é uma das maiores armas de Satanás. Eu te digo isso de uma forma infeliz. Infelizmente, dentro de algumas igrejas, o púlpito tem sido usado para crescimento financeiro, e crescimento financeiro não é ruim, é muito bom, amém? Mas sem Cristo. Aí, como a palavra de Deus, ela funciona, as pessoas prosperam, mas prosperam com o custo. Eu estou te falando isso daqui, que é um grande laboratório, porque o que nós mais vimos é pessoas que deram certo, depois chegarem todas quebradas emocionalmente, família toda quebrada, porque o dar certo delas era um padrão do mundo e cobrava um custo. A maior ameaça para as nossas vidas, talvez no dia de hoje, seja a distração. Pedro não ia afundar, você sabia? Pedro não ia afundar porque ele tinha uma palavra de Deus. Jesus olha para ele, no meio daquela tempestade, todos achavam que era um fantasma, todos estavam com medo, e mesmo com medo Jesus diz: venha. Pedro pisa na água, e a água sustenta. Opa! Pedro pisa novamente, e a água sustenta. E Pedro começa a caminhar. Mas de repente, a Bíblia diz, de repente, distrações começaram a tirar Pedro do foco que era Jesus. E agora essas distrações tiram os olhos de Pedro, de Jesus, e começam a colocar no vento, no mar. E aí sim Pedro começa a afundar. Nós não afundamos porque o chão é instável. Nós não afundamos porque existem problemas ou tempestades. Nós afundamos porque nós tiramos os olhos de Jesus. A palavra para você hoje é: permaneça, mantenha os seus olhos em Jesus. Jesus não surfou movimentos. Jesus não buscou glória para si. Jesus não atendeu às expectativas populares. Sabe o que Jesus disse?
se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus enfrentou a cruz. E o fato dele ter enfrentado a cruz significa que ele permaneceu firme até o fim. Porque existia um plano maior. A nossa permanência não é fruto de força humana. A nossa permanência só existe porque nós somos um com Cristo. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos dá graça. Aí sim, lá no sucesso, o sucesso em Cristo é diferente. Quer ver uma pessoa que tem sucesso financeiro em Jesus? Ele trata o dinheiro como um meio e não como um fim. Eu falava do pastor Gilson aqui, nessa manhã. Ele conta os testemunhos, e ele está há mais de 30 anos caminhando junto com meu pai. E ele sempre me falou: eu me tornei o homem que eu sou por causa dos conselhos do teu pai, por causa das noites, das madrugadas que teu pai ia na minha casa, orar junto comigo, me aconselhar, restaurou a minha família, restaurou o meu casamento. E com certeza, é uma das colunas que Deus levantou na Palavra Viva nos últimos 30 anos, a respeito de generosidade, a respeito de cuidado com meu pai. Nos dias que meu pai estava mal, enfrentando lutas aqui dentro do escritório, sozinho, chorando, ele passava aqui, pegava o meu pai, levava na churrascaria. Por quê? Porque ele entendeu que Deus deu algo para ele. Mas não deu algo como fim, deu algo como meio. Meio de abençoar muitos, meio de levantar pessoas. Pessoas que têm sucesso em Cristo não humilham outras pessoas. Pessoas que têm sucesso financeiro em Deus não usam disso para mostrar status, para esbanjar. Pessoas que têm sucesso em Cristo têm moderação. Eu postei um vídeo ali do Carlito Paes, onde ele fala: é errado pastor andar de Porsche, é errado pastor ter um Rolex, é errado, não é questão de ser certo ou errado, é questão de o que isso vai gerar. É questão de qual que é a motivação do coração. Então um homem, uma mulher de Deus precisa ter equilíbrio em Deus, precisa ter moderação no Senhor Jesus, precisa ter satisfação nas coisas de Deus. E esse é o tipo de palavra que o amém some e não tem problema, porque eu sei que o coração ele é alinhado nesse tipo de palavra também. Eu sei que é uma mensagem reflexiva. O que você precisa não é começar de novo. O que você precisa é permanecer. O que você precisa no dia de hoje é permanecer em Cristo, permanecer no propósito, permanecer quando a onda passar, permanecer quando não fizer sentido, porque no reino de Deus, melhores são os fins do que os começos. Eu conversava com um grande amigo meu. Há 2 anos atrás ele teve uma proposta de um negócio que rendeu muitos milhões para ele. Além de ter rendido muitos milhões para ele, trouxe reconhecimento, trouxe status, trouxe pessoas importantes ligando para ele. E eu falei: cara, cuida com isso. Cuida para esse sucesso não tomar conta do teu coração. Cuida com a altivez. Cuida com orgulho. E aquele homem que era generoso, aquele homem que era humano, ele foi se tornando um homem frio. Aquele homem que era carismático foi se tornando uma pedra de gelo. Aquele homem que era preocupado com as pessoas, agora só pensava em como crescer mais. E eu sentei com ele e eu falei: olha, toma cuidado.
Um ano e meio depois, nós estamos reunidos novamente. E ele está desabafando para mim que a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele largou a família. Ele não vê mais sentido na vida. Mas antes dele me compartilhar tudo isso, porque eu já via no semblante dele, ele veio me compartilhar sobre algo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele estava com uma proposta de assumir a gestão de uma grande empresa. E isso ia render centenas de milhares para ele novamente. De milhões, aliás. É o maior negócio da vida dele. Mas ele pediu meu conselho. Eu peguei aquela palavra de Elias que eu tinha pregado, ela estava fresca ainda na minha mente, e eu falei assim: tu não precisa de mais botijas, porque teu problema não é mais provisão, o teu problema é vida. Tu morreu e não percebeu. Aí naquele momento ele começou a chorar e disse: realmente eu estou morto. Eu falei para ele: dinheiro não vai mudar mais nada na tua vida, porque o patamar que tu atingiu já é um patamar que tu pode se aposentar. Agora, se reconcilia com Cristo. Volta para Jesus. Volta a ser aquele homem simples que tu era lá no começo. Volta a ser aquele amigo que ligava, perguntava se estava tudo bem. O problema é que a gente quer muito, só que às vezes o muito tem um custo, que a gente só percebe quando chega no fim. Por isso essa pregação também é um alerta para você. Você está aqui, ó, no meio. Esse momento é decisivo na sua vida. Tome cuidado daqui para frente, porque você pode chegar no fim e querer voltar para o começo, mas também já pode ser tarde demais. Eu digo que essa mensagem é baseada em coisas que eu passo porque eu acelerei muito nos últimos tempos, os últimos meses. Eu estou com uma dificuldade aqui no meu olho, que meu olho está assim, ó. Então eu não consigo ler direito, eu não consigo focar meu olho muito nas pessoas. Eu perdi noite de sono. Aí eu estava falando com a Thaís, mas eu falei para ela, mas é uma grande oportunidade. Aí ela disse uma coisa muito sábia para mim. Ela disse: a gente não precisa de uma grande oportunidade, a gente precisa de ti bem. Cuide para as coisas que você tanto deseja não te cobrarem um preço no final da sua vida. Eu sou muito novo para estar com o olho tremendo. Só tenho 34 anos. Tenho que me cuidar. Quando eu completei 18 anos, eu tirei minha carteira de motorista. E eu já namorava a Thaís. Eu não era convertido nessa época. Ia morrer e morrer sem Jesus ainda. Eu deixava ela em casa e eu voltava com o carro do meu pai a 180 por hora na BR. Um dia, um cara me perseguiu até a igreja porque achou que era alguém acelerando e estragando o carro do meu pai, e ainda me deu uma lição de moral aqui na frente. Tu é maluco de fazer isso com o carro do Bispo Flori? Hoje, com 34, eu aprendi a respeitar o limite de velocidade. Mas às vezes a gente quer acelerar um pouquinho, aí a vida lembra que a gente não tem mais 18 anos, agora a gente tem mais responsabilidade. E uma das minhas maiores responsabilidades como pastor dessa igreja, às vezes, é te desacelerar. Nem sempre quem te acelera quer teu bem.
Às vezes você andar rápido demais pode te causar um acidente. É por isso que a gente precisa ter um discurso moderado. Hoje com 34, eu respeito os limites de velocidade, até porque agora o carro é meu e eu que pago a multa. Mas é verdade, a multa te dá um senso de responsabilidade maior. A placa de pare você respeita mais. Antes você passava na famosa roleta russa. Furava todas as placas de pare para ver no que ia dar. Mas a maturidade te faz ter responsabilidade. E a responsabilidade te faz parar onde tem placa de pare. A responsabilidade e a maturidade te faz saber que tem um filho no banco de trás, uma esposa no banco do lado, e que andar rápido demais pode causar um acidente na sua vida irreparável. Então eu quero que você ouça essa pregação sobre permanência com muito amor no seu coração. Eu não quero que as coisas deem errado na sua vida, bem pelo contrário. Eu quero que as coisas deem certo. Mas eu quero que as coisas deem certo na velocidade que elas têm que acontecer. Nem devagar demais, mas também nem rápido demais. Satisfação em Cristo. Permanência. Agradecer pelas coisas que Deus te deu hoje. Agradecer pelas coisas que você já conquistou hoje. Estado de satisfação em Jesus. Dizer, obrigado, meu Deus. Não ficar mais olhando para a onda e querer surfar a onda que é para outros surfarem. Porque talvez essa onda te leve para longe e depois você tenha que remar tudo de novo. Tenha que nadar tudo de novo. Para chegar onde você nunca deveria ter saído. Não tem aquela história do pobre e do rico? Perguntaram para um cara no podcast, o que é ser pobre e o que é ser rico? O cara falou, pobre é morar numa casa na beira do rio e todo dia pescar e comer o peixe que pescou. E o rico? O rico é trabalhar, se estressar, quebrar a cara, fazer muito e chegar num patamar doente, emocionalmente, quebrado, ir no médico, o médico afastar ele comprar uma casa na beira do rio e pescar todo dia. Se aposentar. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. A gente só quer porque é uma onda. Depois que você tem filho, você entende que você e uma criança só difere o preço das coisas. Porque o comportamento é o mesmo. Você quer coisas que você não precisa. Porque você acha que aquilo vai te dar alegria. Aí quando você vê, aquelas coisas estão na estante do seu quarto, como as crianças deixam os brinquedos lá e nunca mais brincam, e você diz, acho que não era isso. Hoje é dia de permanecer em Jesus. Eu tenho visto o cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu estava com meu filho, ele estava perguntando, pai, é difícil tocar guitarra, tocar violão? Ganhei uma guitarra do pastor Márcio Madaloni agora. O pastor Márcio Madaloni disse que sonhou que eu estava ensinando guitarra para o meu filho. E eu estava ensinando ele a tocar. E comecei a mostrar para ele um repertório mais antigo. De autores, compositores que hoje em dia a gente nem mais canta a música deles. Mas uma música bem antiga do Kleber Lucas. E eu confesso que essa música foi o que me inspirou a fazer essa pregação. Eu peguei o violão com o olho tremendo. Não conseguia olhar direto para ele porque os meus olhos estavam tremendo. Mas quando eu olhei no olho do meu filho,
e a admiração que Ele tem por mim, aí eu entendi como Deus cuida de mim. Aí eu comecei a cantar para Ele uma música antiga assim: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Tem uma parte que que a música fala assim: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E tá tudo bem. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Hoje é noite de você fazer um compromisso com Deus. Seu compromisso é permanecer. O seu compromisso é: Deus, me ajuda a andar na velocidade certa. Deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus ser o motorista. Aprende a descansar o teu coração em Deus. Aprende a respeitar os limites da velocidade. Aprende a curtir a viagem. Aprende no meio do caminho a conhecer mais quem Deus é. Tira aquela opção do Uber de não conversar. Porque às vezes a vida é assim. A gente coloca a opção de não conversar com Deus e só vai. Tira essa opção. Anda devagar. Ou anda no limite. Anda na velocidade que Deus quer que você ande. Mas no meio do caminho conversa. Mas no meio do caminho conhece. Mas no meio do caminho desfruta. Quanto tempo que você não desfruta? Quanto tempo que é só trabalho, é só coisa, é só preocupação? Você está no culto e já está pensando na preocupação. Você está no culto e já está pensando nos compromissos. Você está no culto e você já está pensando no boleto que tem que pagar amanhã, ou no salário que vai cair, se vão te pagar ou não vai pagar. Aprenda a descansar em Deus. Porque se Deus cuida de você, você precisa descansar. Porque se a gente canta essa música convicto de que Deus cuida de mim, eu vou aprender a descansar nele. Quando a gente faz uma viagem longa, eu bato a porta do carro, a Thaís e o Pedro Lucas já estão dormindo há muito tempo. E Deus me ensina muito nesses momentos, porque eles confiam na velocidade que eu vou. Eles descansam na velocidade que eu vou. Não deveriam, mas descansam. O sono é mais forte.
Mas veja, meu filho, minha esposa deitam, descansam no carro, vão descansados na viagem e chegam no mesmo lugar.